Boa tarde, meus amigos. Vou falar sobre Nicolas. E Nicolas era um homem que ele batalhou muito na vida, né? Teve sua família, teve sua esposa, teve seus filhos, conquistou seu imóvel, trabalhava num trabalho muito bom. Só que Nicolas, com todo esse tempo que ele teve, nesse tempo todo que ele foi conquistando tudo isso daí, ele também foi se envolvendo com iniquidades, com pecados, com prostituições, com roubos, com uma série de coisas que corrompia ele como pessoa. E Nicolas, ele tinha o lado familiar dele e ele tinha também esse lado que estava corrompendo ele totalmente. Isso daí começou a tomar a vida de Nicolas, começou a roubar a paz de Nicolas, começou a infernizar a sua vida. Os pecados começavam a ser constantes na sua vida. Nicolas, ele pegava uma bebida para beber, aquilo ali incomodava ele, os pecados que ele tinha cometido incomodava ele, as iniquidades que ele tinha cometido trazia ele para ele ficar dias e dias pensando naquilo. Aquilo deixava ele depressivo, deixava ele horrorizado, deixava ele mal pra caramba. Nicolas começou a se prejudicar em trabalhos que ele tinha que fazer, começou a se prejudicar com a família, até com ele mesmo, principalmente com ele mesmo. E aí Nicolas pegou, ele tinha um lado muito forte, porque ele era muito temente a Deus. Nicolas, apesar dele se envolver tudo nisso, às vezes ele era envolvido, ele tinha esse lado muito temente a Deus. E de um tempo para cá, Nicolas estava sem paz nenhuma, estava com umas sensações horríveis apoderando dele, uma sensação de morte, uma sensação de querer tirar sua própria vida. Nicolas vivia assim de um tempo para cá. Nicolas uma vez chegou na sua casa, ajoelhou-se no seu quarto e, como de costume, como foi ensinado para ele como infância, e parou para conversar com Deus. Nicolas desmaiou no chão, deitou-se no chão, esticou-se ao chão, se humilhou, pediu para Deus, mas pediu de todo o seu coração que Deus tirasse a sua vida. Nicolas não queria mais viver, e Nicolas falava para Deus que ele era um covarde, porque ele não tinha forças para tirar a própria vida dele. E ele pedia para Deus: Deus, o Senhor me deu essa vida, o Senhor pode me tirar, eu não quero mais viver, eu não quero respirar no dia seguinte, nesse mesmo instante, após eu terminar a minha oração, não quero respirar passando por esses problemas que eu estou aqui comigo, acumulados em mim. Esses problemas estão me corroendo, estão me matando. Nicolas pedia assim de todo o seu coração, e ajoelhava e deitava no chão e chorava, orava para Deus fortemente. Assim, o quarto dele parecia que estava fumegando, parecia que estava em chamas, aquele quarto de oração, e ele lá: e eu não quero, Senhor, eu não quero, estou sofrendo muito, eu não sabia que eu ia chegar até aqui desse jeito, Senhor, e eu me arrependo de tudo que aconteceu, e eu não consigo mais viver desse jeito, eu não consigo mais olhar para a cara de ninguém, eu não consigo mais respirar desse jeito, Senhor, e eu sou um covarde que eu não consigo tirar a minha própria vida. E Nicolas pedia que Deus tirasse a sua vida, que Deus eliminasse ele da face da terra, falava para Deus que ele já não queria mais viver. Nesse dia, Nicolas pegou muito forte em oração. Ele nem percebeu, ele ficou por volta de umas 4 horas, se eu não me engano, conversando com Deus ali, orando, clamando, pedindo. Ele estava determinado. E já era de tarde, de noitinha, começo de noite. Aí ele foi até ao meio da noite, assim, nessa oração, nesse pedido para Deus, esse pedido fervoroso. Aí levantou-se, tomou um banho, foi se deitar. E aí Nicolas foi tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo elevou o Nicolas, tirou o Nicolas do seu corpo e mostrou para Nicolas uma coisa que só Deus tem o poder: o seu futuro.
E Nicolas foi tomado pelo Espírito Santo e passou a conhecer o seu futuro. O Espírito Santo pegou Nicolas em espírito e mostrou para ele como seriam os seus dias à frente. Nicolas conheceu, observou que ele seria avô. Nicolas percebeu que ele teria netos. Nicolas percebeu que ele teria momentos de muita felicidade. Nicolas percebeu que ele estava vivendo aquele momento ali, que aquilo ali era um momento. E que Deus estava preparando à frente uma coisa maravilhosa para ele. E ele foi levado pelo Espírito Santo para mostrar isso para ele. Com um propósito. Ainda não é chegada a sua hora. E Nicolas foi elevado assim de uma forma extraordinária. Ele começou a ver até onde Deus permitiu, qual que era o seu futuro, o que tinha preparado, o que Deus tinha preparado para ele. E Nicolas começou a chorar em espírito, e Nicolas percebeu que era extraordinário. Era uma coisa fantástica, era uma coisa que só Deus podia preparar para ele. E assim ele se alegrou, ele dava risadas de felicidade, sentia-se muito feliz, foi tomado de uma alegria, foi tomado de um amor, assim, uma coisa extraordinária. E ele via assim os netos correndo, ele via assim verdes, ele via praças, ele via lugares assim maravilhosos na sua frente, coisas que ele depois passou um bom tempo, ele acordou e ele começou a observar. Ele viu que ele foi levado pelo Espírito Santo, ele viu que aquilo ali foi uma coisa mostrada para ele à frente e foi uma resposta do que ele pediu em oração para Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, meus amados, o futuro Deus já preparou para nós lá na frente. Nós podemos erguer os nossos olhos e olharmos para frente, que nós veremos o que Deus tem preparado para nós. Não há barreiras, basta levantarmos os nossos olhos e olharmos espiritualmente, que nós veremos o quanto Deus tem preparado os nossos dias vindouros e o quanto são maravilhosos. Lutas, vão haver muitas lutas. Dias ruins, teremos muitos dias ruins, mas com Deus nós somos mais que vencedores. Glória a Deus, meus irmãos.